Pernambucano 2026. Confira um resumão da segunda rodada depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. Segunda rodada concluída do Campeonato Pernambucano, vamos a um resumão do que aconteceu de melhor nesta rodada. Com destaque, claro, para a primeira vitória do Sport, Timbu disparando na liderança, Santa Cruz tropeçando no estadual e outros detalhes. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Deixa aquele like maroto, compartilhe esse vídeo. E agora sim, pessoal, simbora conferir o resumão da segunda rodada. A rodada 2 começou na terça-feira com Jaguar e Vitória na Arena Pernambuco. Um duelo que foi resolvido logo nos primeiros minutos de jogo. O Jaguar começou avassalador na partida e abriu o placar com o Paulo Miranda. Mas mal deu tempo do Jaguar comemorar o resultado e o Vitória chegou ao empate com Pedro Michael. Jaguar 1, Vitória 1. Um empate que não foi bom para as duas equipes. O Jaguar soma outro ponto no Pernambucano. Já havia empatado na estreia. E o Vitória continua sem saber o que é uma vitória, mas conseguiu pelo menos somar um pontinho no Pernambucano. Mas ainda assim permanece com risco, mas não é mais o lanterna. O tricolor do Arruda tropeçou a primeira no Pernambucano. O Santa Cruz enfrentou o Maguari jogando fora de casa e ficou no empate. Breno Vinícius fez 1-0 para os donos da casa no primeiro tempo, mas o tricolor do Arruda chegou ao empate com Renato ainda na primeira etapa. Santa Cruz 1, Maguari 1. Uma partida bem equilibrada e movimentada. Se a torcida do Santa esperava um jogo fácil contra o Maguari, os donos da casa mostraram que o buraco era mais embaixo. O Maguari fez uma partida boa no primeiro tempo, foi até melhor do que a equipe do Santa e quase foi para o intervalo vencendo, mas aí cometeu um pênalti bobo e o Santa chegou ao empate. No segundo tempo, o tricolor do Arruda até conseguiu construir algumas chances na partida, mas esbarrou na defesa do Maguari. Mas quem garantiu mesmo o empate para o Santa foi o Rô Kennedy, pois o Maguari foi quem chegou perto da vitória. Um tropeço que joga um balde de água fria na estreia do Santa do Pernambucano. Mas nem tudo é desgraça. E o Santa volta a campo no fim de semana num jogo até fácil. E o Timbu disparou na liderança do Pernambucano. O Náutico enfrentou Decisão jogando na Arena Pernambuco e venceu de virada. Cauã Diego fez 1-0 para o Decisão no final do primeiro tempo, mas na volta do intervalo, o Timbu voltou ligado nos 220 e virou o jogo com tranquilidade. Felipe Saraiva deixou tudo igual e Jonas Toró virou o jogo para o Timbu. Náutico 2, Decisão 1. É importante destacar a partida do Jonas Toró. Um gol, uma assistência, ele foi o principal nome da vitória do Timbu. Se na estreia Paulo Sérgio foi o nome da vez, na segunda rodada Jonas Toró foi quem assinou a vitória do Timbu. Uma grande vitória do Náutico que deixou o time na liderança do Pernambucano e liderança isolada, já que o Retrô era o único que poderia igualar, mas acabou perdendo o seu jogo. E o Leão da Ilha finalmente venceu a primeira no Pernambucano. O Sport enfrentou o Retrô jogando na Ilha do Retiro e, para alívio da torcida, somou os primeiros 3 pontos no Pernambucano. Mikael fez 1-0 para o Sport no começo da partida e Lipão, do meio de campo, anotou um golaço para sacramentar a primeira vitória do Sport em 2026. Sport 2, Retrô 0. Como o Sport precisava dessa vitória, ou melhor, como a molecada do Sport precisava de um resultado positivo. Lembrando que o Leão ainda não está jogando com seu time titular. O jogo prometia ser difícil, pois o Retrô começou o Pernambucano ligado nos 100%. Goleou no primeiro jogo e prometia um duelo duro na Ilha do Retiro. Mas a Fênix nem de longe lembrava a equipe que goleou Vitória na estreia do Pernambucano. Enquanto o Leão se redimiu da estreia ruim contra o Jaguar e resolveu a sua vida logo nos primeiros 45 minutos de jogo.
jogo. E o destaque vai, claro, para o gol do Lipão, que foi do meio de campo. Um gol que contou mais com a falha do goleiro do Retrô do que o lance plástico, mas ainda assim não deixa de ter sido um golaço. E o Lipão que vai se revelando um destaque para o Sport. Já fez gol na estreia contra o Jaguar e agora anotou outro gol, hein? Tá brigando pela artilharia. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram _respeita meu manto e o TikTok o Kawaii é respeita meu manto. Agora vamos continuar com o resumão da segunda rodada do Pernambucano 2026. Como destaques nessa segunda rodada, vou para os jogadores individuais. Primeiro, o Jonas Toró do Náutico, que assinou a vitória do Timbu contra o Decisão. Assim como Paulo Sérgio na estreia, o Jonas Toró resolveu para o Náutico e é o destaque nessa segunda rodada. Assim como também o Lipão para o Sport, que na estreia fez o gol de empate contra o Jaguar e nesse jogo contra o Retrô, ele que assinou a vitória do Leão com um golaço do meio de campo. E com isso, tá brigando pela artilharia com o Paulo Sérgio. E outro destaque também é o trio de ferro somando pontos na segunda rodada de novo, assim como foi na estreia. E com destaque, claro, para a segunda vitória do Timbu, que vai muito grande para o duelo contra o Sport no domingo. Mas o Leão não fica atrás, hein? Já que com a vitória contra o Retrô, o Sport promete um equilíbrio para o clássico contra o Náutico. Como decepção dessa segunda rodada, deixo apenas duas. A primeira delas, os goleiros que comprometeram a maioria dos resultados dessa segunda rodada, principalmente os goleiros do Decisão e do Retrô. E a segunda decepção dessa segunda rodada é o time do Decisão, que perdeu na estreia e perdeu de novo nessa segunda rodada. É o Lanterna sem nenhuma pontuação e acendeu o botãozinho de alerta. Vai ter que vencer de todo jeito na terceira rodada. E a classificação do Pernambucano 2026 após a segunda rodada ficou desse jeito. Na liderança isolada, o Náutico com 6 pontos. Na segunda posição, o Santa Cruz com 4 pontos. Na terceira posição, o Sport também com 4. Na quarta posição, o Retrô com 3 pontos. Na quinta posição, o Jaguar com 2 pontos. Na sexta posição, o Maguari somando apenas 1 ponto. Na sétima colocação, o Vitória com seu primeiro pontinho somado e na lanterna absoluta a equipe do Decisão, que até agora não pontuou e ligou o sinal de alerta para a terceira rodada. A terceira rodada do Campeonato Pernambucano já começa amanhã com um duelo que promete bastante. O Jaguar entra em campo contra a equipe do Decisão, jogo que acontece às 4 horas da tarde, e a vitória é fundamental para as duas equipes. O Jaguar precisa vencer para se colocar na briga por uma vaga na segunda fase. O Decisão precisa somar os primeiros 3 pontos no campeonato para não brigar contra o rebaixamento. Lembrando que o Decisão perdeu as 2 primeiras rodadas e é o lanterna da competição sem nenhuma pontuação. Às 5 horas, o Santra entra em campo contra a equipe do Vitória. Um jogo que é muito interessante e também, claro, a vitória interessa muito para o Santa Cruz, que, se vencer, volta à liderança do Pernambucano. O Vitória precisa vencer o jogo para se manter vivo no Campeonato Pernambucano. No domingo, o Retrô entra em campo contra a equipe do Maguari, jogo que acontece às 4 horas da tarde. Para a Fênix, uma vitória pode colocar de novo a equipe na liderança, claro, dependendo do resultado do jogo do Santa Cruz que acontece no sábado. O Maguari ainda não venceu no Pernambucano, precisa vencer também para se manter vivo no estadual. E, fechando a terceira rodada, o Náutico entra em campo contra a equipe do Sport, clássico pernambucano às 6 horas da tarde. Lembrando que o clássico é jogo
jogo exclusivo da TV aberta, no caso o Jogo da Globo. Para quem não vai acompanhar o jogo no estádio, já tem onde assistir esse jogão. E é isso, galera. Esse é o resumão da segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Quer destacar mais alguma coisa? Deixe aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E não esqueçam, galera, a melhor cobertura do Campeonato Pernambucano vocês só encontram aqui no canal Respeita Meu Manto. Até a próxima, pessoal.